Antes, eu vou estar utilizando o açúcar, não é o açúcar refinado, é o açúcar comum. E não tem uma quantidade certa para o açúcar. Eu coloco cerca de um dedinho de açúcar na panela. Para vocês verem aqui mais ou menos, ó. Fica mais ou menos cobrindo o fundo, só que se você mexer um pouquinho, é um dedinho mesmo de fundura de açúcar, tá? E aí a gente vai mexer esse açúcar, ó, se vocês verem, no finalzinho aqui da panela, quando a gente vai mexendo, como vocês podem ver, já vai formando umas bolinhas, que é o açúcar quando ele vai já ficando queimado. E a gente vai queimar todo esse açúcar, não pode parar de mexer, isso é muito importante. A gente tem que estar sempre mexendo. E depois que ele virar uma calda mesmo, aí eu vou ensinar outro segredo para a calda ficar mais densa e render mais ainda. Bom, gente, depois de uns minutinhos mexendo bem o açúcar sem parar, como vocês podem ver, ó, fica a calda mesmo, ela fica bem marronzinha. E aí não para por aqui, a gente tem que mexer um pouco mais até começar a ficar mais cremosa. Depois que vocês verem que a calda ficou mais cremosa que isso, aí ela vai ficar mais escura e aí a gente vai colocar um pouquinho de água. E eu vou mostrar isso pra vocês, tá? Agora a gente vai despejar a calda pronta na forma. A forma é mais ou menos desse tamanho, nessa espessura. E ela vai entrar no forno em banho-maria. Então eu sempre coloco a forminha embaixo e já deixo ela pronta. O ideal é a gente sempre fazer a calda antes de toda a massa do pudim. E aí depois a gente vai deixar essa calda esfriando enquanto a gente providencia o restante do pudim. E aí isso vai demorar para ela esfriar cerca de 10 a 15 minutos. Aí já fica ideal pra gente estar colocando a massa em cima, ok? Os ingredientes, o restante dos ingredientes a gente vai colocando sempre direto no liquidificador. Então começo sempre com a lata de leite condensado. Toda ela, leite condensado nunca é demais, é sempre bom a gente aproveitar todo o leite condensado. E o interessante da gente utilizar a lata como medida para o leite é que o próprio leite já vai levando o restinho de leite condensado que ficou na lata. Pronto. Aí daqui a gente vai colocar os 3 ovos. Aí eu vou colocar 2 latas de leite, medindo na lata de leite condensado até a tampinha. Vou colocar ela bem cheia. 2 latas, hein? E aí depois vem o segredinho, o famoso segredinho. Por que que a gente utiliza o segredinho, que é a maisena? Aqui eu já coloquei, é 1 colher de sopa certinho para maisena. E é interessante a gente usar para o pudim render mais mesmo. Ele fica, além dele não ficar aquele pudim furadinho que ninguém gosta, ele fica um pudim mais cremoso, fica um pudim mais denso, tudo por causa da maisena. Então a gente coloca toda a maisena. Ok. E vamos deixar batendo em torno de uns 5 minutos, já tá bom para deixar bem batido mesmo a massa, ok? Aqui eu já coloquei a água na forma de baixo, já pra gente colocar no forno que já está ligado o pudim em banho-maria. E aqui, eu esqueci de falar isso pra vocês, quando a gente começar a colocar os ingredientes no liquidificador, já é interessante deixar o forno ligado, o pudim demorar menos tempo pra ficar pronto. A calda, ela não está completamente fria. O interessante é deixar ela bem fria mesmo. E aí a gente adiciona a massa. Mas não tem problema também a gente colocar logo depois. Coloca todos os ingredientes batidos já na forma. E aí agora a gente vai levar no forno
e esse pudim vai ficar cerca de 40 minutos em fogo baixo, em fogo médio a baixo, ok? Bom, depois que a gente tira o pudim do forno, ele vai estar fervendo. Você tem que deixar ele esfriar fora da geladeira. Depois que ele estiver bem frio, a gente coloca ele na geladeira e deixa ele ficar mais com a forma mais geladinha mesmo. Aí você vendo que ela tá geladinha, você tira pra gente finalmente desenformar. E pra gente desenformar não tem segredo. A gente vai cortando em volta e depois no centro, ok? Bom, gente, eu já servi um pedacinho pra mim. Ele fica bem molinho mesmo, ele fica bem mais cremoso do que os outros. E eu prefiro quando o pudim fica mais molinho, porque aqueles que ficam muito grossinho nem tem muito sabor, parece que não dá nem vontade de comer. Aí quanto mais tempo você deixar ele dentro da geladeira, mais gostoso ele vai ficar. Eu vou experimentar, mas eu tenho certeza que tá bom. Tá muito bom. Só acho que deveria ficar um pouquinho mais na geladeira para ele ficar mais geladinho. Mas é por aí mesmo, viu? Curta bem seu Dia dos Namorados, faz um pudim pro seu amado, que eu tenho certeza que ele vai gostar. E é facinho. Nossa, que delícia! Eu espero que todos vocês, casais que já contam histórias juntos e que acreditam e declaram seu amor, tenham um